somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da Corecase em nossas redes sociais. Corecase, Sustainable Core Box. Agora eu queria apresentar a vocês a Lídia Lobato, uma das principais referências de ouro no Brasil. Para quem não conhece a Lídia, ela se formou aqui na FRJ em 78 e obteve seu PhD em Geologia Econômica pela Universidade do Oeste de Ontário, no Canadá. Em 88, ela ingressou como professora do FMG e em 2015 ela se tornou professora titular, dedicando-se ao ensino e pesquisa em geologia econômica, com foco em minerais metálicos, como ouro e ferro. Ela se aposentou em 2021, mas continua atuando como professora voluntária da pós-graduação, orientando e ministrando disciplinas. Também colaborou em projetos de pesquisa e frequentemente apresenta palestras em eventos nacionais e internacionais também. É editora associada da Ore Geology Reviews, consultora e atualmente atua como consultora na empresa Hydrofluid Minerals. E hoje ela vai falar... Que é a sua empresa. E hoje ela vai falar um pouco sobre o ouro na província mineral do quadrilátero ferrífero, com foco nos sistemas arqueanos do Greenstone Belt e Rio das Velhas. Palmas para a Rosa. Quem aqui que é da graduação e ainda não fez geologia econômica? É um bom número, tá. Essa palestra vai focar apenas nos depósitos arqueanos, embora eu vá apresentar a geologia da região do miolo do quadrilátero. O professor Atlas trabalha no oeste. Eu vou falar só do miolo, tá? Não vou invadir a área dele. Estou brincando, Atlas. Mas aí, por causa disso, eu vou fazer uma pequena revisão, tá, desse sistema, do tipo de jazida que a gente tem lá, principalmente considerando que o Davi já tinha falado que teriam estudantes aqui que ainda não, né, fizeram geologia econômica. Ok. Então, tá beleza. Eu coloquei algumas figuras que têm a ver com a situação do ouro no mundo, né? O preço do ouro hoje é um absurdo, né? Caríssimo, todo mundo quer ouro, mas quando você faz palestra de ouro, por exemplo, eu dei uma palestra no evento do IBRAM semana passada, que me convidaram, a do ouro não tinha quase ninguém. A do lado, que era sobre não sei o quê, ambiental, qualquer coisa, milhões de pessoas. Então, hoje, metais não atrai muito interesse, não. Tá? Mas aqui são os maiores produtores, a China em primeiro lugar, né? A posição do Brasil está aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Essa figura é uma figura bem bonita, se tira da internet. Eu botei acho que eu botei, né? De onde? Mostrando como é que foi a evolução desde 1860 até o ano de 2020, tá? Como que foi a mudança de perfil dos mercados produtores. A África do Sul era o grande produtor, foi o grande produtor durante muito tempo, e depois isso foi tomado por outros países, né, tendo hoje a China como carro-chefe no mundo todo. Então, eu acho essa figura muito bonita, porque mostra essa evolução muito bem. Tá. Aqui é a evolução do preço do ouro, só agora no mês de agosto, para vocês terem uma ideia.
né? Isso é uma loucura também, né? O negócio é brabo. Então, hoje, olha lá, houve um pico em junho e agora, em setembro, ele tornou a subir muito. Tá? Aqui é a produção, propriamente, né? Porque lá só tinha a lista, aqui é a produção. E o preço do ouro, então, né, estourou muito e, claro, que muitas nações voltaram a usar o ouro, né, como lastro financeiro, e isso só faz aumentar o preço e etc. Tá? Bom, agora vamos começar a falar de geologia. Essa figura é uma figura do Freeman, é um autor que publica muito sobre as jazidas em quartzo metaconglomerados da África do Sul. Tá? E o que a gente vê aqui? A gente vê que, em termos mundiais, tá? Isso aqui é a produção, né? Vamos dizer, já histórica, mas o que é interessante a gente ver é que 40%, né, 44% da produção está nessa bacia, né, do Witwatersrand, e o resto, 31%, em orogênico, que é o tipo de jazida da região do quadrilátero ferrífero que nós vamos falar hoje. Tá? Ou seja, a gente está bem nesse sentido. Nós só não estamos bem, e eu já dei uma palestra recentemente sobre isso, é porque a gente não investe em exploração mineral. A gente tem minas, e as minas vão fechar. Cuiabá, hoje, é a maior mina subterrânea do Brasil. Né? Eu trabalho lá há muitos anos, ainda tem estudantes lá, está quase a 2 quilômetros, e a Anglo Gold Ashanti não tem os investimentos necessários em volta para achar outras Cuiabás ou Cuiabinhas, né? Tanto faz. A mina de Morro do Ouro, em Paracatu, eu também trabalho lá, eu tenho uma consultoria permanente com a Kim Ross, é a maior mina a céu aberto do Brasil e a maior produtora de ouro do Brasil. Mas está invadindo a cidade, a gente não sabe para onde que vai. Né? Então, nós temos que achar mais coisas. Né? E a gente está demorando muito a fazer isso. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Né? A exploração tem tido o pé no freio e a gente não acha mais coisas. Né? Bom, agora, só falando assim, uma pincelada de Brasil, se eu pegar quais são os tipos principais de jazidas no Brasil, eu e o meu colega Marco Aurélio da Costa, a gente vem publicando umas coisinhas sobre produção do Brasil, mapas, a gente faz esses mapas assim. Tudo que vocês estão vendo em vermelhinho aqui é ouro orogênico. Tá? O mapa é de ouro no Brasil como um todo, mas os vermelhinhos são os orogênicos. Então, é um bocado de orogênico. Né? Então, em termos de Brasil, dominante é os orogênicos, são as jazidas em cinturões metamórficos. Todo mundo já fez petrologia metamórfica? Não? Ih, meu Deus, é pior do que eu pensava. Mas daqui a pouco eu falo o que é. Tá. Rocha metamórfica, cinturão metamórfico é igual elevador. Sabe o elevador? Então, você pega aquele monte de rocha e vai empurrar e vai metamorfizar. Vai trazer para condições. Mas você já ouviu falar de metamorfismo? Graças a Deus. Você vai mudar ela de lugar na crosta de temperatura e pressão. Então, é igual um elevador. Quanto mais um andar, entendeu? Dependendo do andar, vai ficando mais quente, vai ficando mais fundo, e os minerais vão se adaptando a essa condição. Isso são cinturões. Alguém aqui já foi à Cordilheira dos Piaços? Já? Você? É um cinturão metamórfico. Tá? Então, qualquer cinturão, qualquer conjunto de rochas metamórficas, sedimentares, vulcano-sedimentares, em teoria pode ter ouro. Não quer dizer que vai ter jazida. Tá? Qualquer cinturão metamórfico, se você batear, vai dar ouro. Tá? Porque é um sistema perfeito para agregar ouro. Mas não quer dizer que vai dar jazida. Tá? Ok, então, esse é o maior número de jazidas do Brasil. Depois nós temos uma família enorme chamada IOCG, Iron Oxide Copper Gold Deposits. Esses depósitos eles foram descobertos tem poucas décadas. Tá? Eles existem no mundo em todas as idades, assim como os orogênicos. A maior produção deles está na Austrália, e o Brasil concentra um grande número de jazidas desse tipo na província mineral de Carajás. Todo mundo já ouviu falar de Carajás? Oba, então já está bom. Hoje, o maior recurso de ouro no Brasil está em Salobo, para vocês terem uma ideia, que é uma mina de cobre. Tá?
que tem como subproduto o ouro. Mas é tão grande essa jazida, né, que, ao longo do tempo, ela virá a produzir mais ouro do que todo mundo já produziu por aí. Tá? Então, hoje, Carajás detém o maior recurso aurífero do país, tá? Embora não sejam jazidas de ouro. Existem jazidas desse tipo de ouro no mundo, tá? Mas o Brasil tem poucas. Os que nós temos são muito pequenos. Depois nós temos uma família chamada... Andei muito, né? Ih, cara, andei... Ah, está aqui. Família de magmáticos hidrotermais. Vocês aí da graduação já ouviram falar o termo hidrotermal? Então, água quente, né, que vem de baixo e ajuda a formar jazida. Só isso, tá? Essa água quente, obviamente, ela tem uma porção de gente dissolvida dentro dela, né? Então, por isso que a gente chama de fluidos hidrotermais, tá? E existem sistemas hidrotermais associados a núcleos magmáticos e outros que não têm nada com magmático. O Brasil está cheio desses aí, na região de Tapajós, na região em Tocantins, no Rio Grande do Sul, por exemplo, na região de Lavras. Então, existem vários sistemas. No Nordeste, a gente tem escarnito, e tem para todo lado. Bom, e, finalmente, nós temos as jazidas do tipo paleoplaça. A maior delas fica na Bahia, chamada Jacobina, tá? Mas eu não vou falar de nada disso, só vou falar do primeiro, porque está no quadro lá. O Atos fica rindo de mim. Perturbação. Bom, esses dois diagramas aqui são muito legais, essas duas pizzas, tá? Esse daqui é um trabalho do Phillips de 2015 e esse aqui do Lipson de 2014. O que eles mostram? Esse aqui é a produção, ao longo do tempo. E esse aqui é endowment, ou seja, recurso. Tá? Então, em termos de recurso mundial, o orogênico, outra vez, sai na frente. Então, o maior recurso de ouro no mundo, naquela época, era de orogênico. Tá? Provavelmente, hoje, o quadro continua o mesmo. Tá? Porque cinturão metamórfico, para todo lugar, a gente esbarra neles. Né? E nós temos, em termos de produção, nós temos os greenstones, que aqui seriam os orogênicos, ou cinturões metamórficos especiais, que são os greenstone belts, e o Witwatersrand. Embora o Witwatersrand seja um depósito tipo paleoplacer, tipo jacobina, e que o ouro é, em parte, trazido com transporte, tá, clássico pelos rios, o fechamento metamórfico desses sistemas minerais é metamórfico, forma um cinturão metamórfico. Se forma um cinturão metamórfico, eu tenho um estágio de formação orogênico, tá? Ou seja, eu tenho dois tipos de mineralizações gênesis combinadas. O tipo clássico, que é no Rio, vem lá, né, lá no Arqueano, tá? Não tinha atmosfera ainda muito desenvolvida, eu conseguia rolar água abaixo, sulfeto sem oxidar, sulfeto com ouro. Uraninita, beleza, tá? E eles iam formar os conglomerados. Todo mundo aqui já viu um conglomerado na vida? Então, aqueles pebblesão, né? E na matriz, então, aparece o ouro. Lindo, maravilhoso. Agora, aqui tem até... Acho que aqui, né, tinha uma foto. Aqui, ó, olha que linda. Tá? Isso é arqueano, porque foi preservado assim. Mas vocês veem que tem umas faixazinhas que parecem veios. Provavelmente já são da fase do fechamento orogenético. Então, eu tenho dois sistemas minerais superpostos, ok? Deu para entender, gente? Não. Pode interromper, não tem problema não, eu sou fessora. Fessora de Minas Gerais. Bom, então vamos fazer uma revisão rapidamente aqui, né? Então, nós já falamos aí que no Brasil são aqueles depósitos. Agora, em termos de quadrilátero ferrífero, tá? Vamos mostrar um mapa aqui, ó. Esse é um mapão, né? Mostra aqui o crato. Vocês devem ter tido uma belíssima aula com o Fernando. E essa aqui, ó, esse bolinho que vocês estão vendo aqui, é a região do chamado quadrilátero ferrífero. Né? Belo Horizonte fica ali em cima, Ouro Preto do lado de cá, Itabira fica para lá, ó, ok? E aqui está o terreno, mais para lá está o terreno do Atlas. Tá? Então, neste bolinho, tá, as jazidas que a gente vê são as jazidas do tipo orogênico, dominante. Nós temos paleoplastas, que são recursos relativamente pequenos. Os hidrotermais de ouro, PGE, tá? Que são chamados em Minas Gerais de jacutinga, do tipo jacutinga. E temos, obviamente, as jazidas de natureza supergênica. Ok?
Bom, isso aqui é um mapa, então, da região do quadrilátero ferrífero, muito simplificado. Tá? Aqui é o centro do quadrilátero, ali já é a faixa Pitangui, ok? Hoje nós já sabemos que esse Greenstone Belt, que vocês estão vendo nessa cor marrom meio clara, né? Ele é mais jovem do que esse aqui. Esse aqui tem a idade na faixa de 2.740, 2.760, depende um pouco da datação aí que a gente tem, que existem certas dúvidas em alguns cantos, mas, enfim. E a gente está mostrando aqui os principais depósitos. Tá? Hoje, em operação, nós temos Cuiabá e Lamego, nós temos Pilar. O que mais? Me corrija aí, Vitor. O que está em operação? Pilar, Cuiabá, Lamego. Aqui é só, né? E aqui nós temos Turmalina, e não tem o resto, porque eu não mostrei. Tá? Pronto, é isso. Um monte desses depósitos produziram no passado e fecharam. Tá? Então, aqui eu coloquei, olha, os que são orogênicos do Supergrupo Minas. Isso aqui, então, é um arqueano, gente, tá? Chamado Greenstone Belt. Essa sequência em amarelinho clara é uma sequência plataformal, ou seja, quando o Greenstone Belt virou, né, um cinturão do tipo arqueano, que na época do arqueano a gente não tinha cordilheira direito, como a gente tem hoje, nos Andes e tal. As coisas eram muito, os movimentos eram muito horizontais. Então, aglutinou no final do arqueano, foi crescendo aquelas massas, uma hora isso entra em colapso e cria bacias. Eu embaciei, então, o Greenstone e gerei um monte dessas bacias que vocês estão vendo aqui. Tá? Essas bacias apareceram exatamente na transição do que a gente chama do GOE, do Great Oxidation Event, que é de 2,2, mais ou menos, quando, finalmente, a atmosfera começou a ter mais oxigênio. Aí os metaconglomerados não iam mais fazer daquela cara, porque a pirita ia ficar toda enferrujada. Tá? E houve uma mudança na história metalogenética planetária, tá? Completamente. Essas bacias, elas evoluíram até o oceano e formaram as famosas formações ferríferas bandadas, né, da região do quadrilátero ferrífero, que são grandes produtoras de ferro. Ok? Esse pessoal aqui começa com um conglomerado, claro, quando eu abro a bacia, né, jogo um monte de porcaria lá dentro, é conglomerado. Depois vai afinando, né, quartzito, depois você tem coisa mais fininha e tal. Tem uma estratigrafia muito legal, muito completa mesmo, muito bonito. Tá? Bom, nós temos os conglomerados, então, ricos em ouro, que tem 3 pontinhos aqui, que eu botei, né? E tem aqueles tais jacutingas, que eu botei um exemplo só aqui. Tem um, Itabira também tem jacutinga, não é mais explorado, mas tem lá. Bom, esse mapa é um mapa que nós publicamos recentemente. Ele é, na verdade, um mapa antigo, mas a gente colocou as estruturas melhor delimitadas e delimitamos melhor o complexo Bação. E por que eu mostro esse mapa? Para vocês verem a importância dos lineamentos estruturais controladores das mineralizações de ouro. Mineralização de ouro orogênio nunca fica nas falhas de primeira ordem, ou seja, nesta falha. Ela sempre fica nas falhas, porque é onde o fluido consegue concentrar. Ali no aperto, o fluido, coitado, fica muito apertado, não funciona direito. Tá? Mas os lineamentos são muito grandes e eles têm uma orientação arqueana. Tá? E eles, vamos dizer, a gente tem certeza que eles são arqueanos por causa do movimento, vamos dizer, da feição deles perto da área de Ouro Preto, que é o Supergrupo Minas. Tá? Então, isso aí está bem conhecido. Bom, vou falar da estratigrafia bem rápido para vocês. O Supergrupo Rio das Velhas, então, ele começa com uma base, primeiro, né, de rochas ígneas, que é um substrato, né, de corpos ígneos. Depois vem 2 grupos importantes, que é o grupo Nova Lima, que é a base, que é o quê? Basalto, comatito, rochas vulcânicas, mas já tem, nessa interface, nós já temos um pouco de formação ferrífera bandada metachert. Tá? Depois nós vamos para um grupo que é mais de natureza clástica, que é a parte superior. Tá? Então, vai terminando todo esse vulcanismo e eu agora evoluo, né, para uma parte um pouco mais molássica, quartzítica, etc. Hoje, a subdivisão
por outros autores é feita de outra forma, mas não tem problema, não. Então, embasamento, Supergrupo Rio das Velhas. A região do quadrilátero ferrífero, no seu Greenstone Belt, é o que a gente chama de sedimento dominada. Ela tem muita rocha sedimentar. Tá? O que vocês veem aqui, que não é rocha sedimentar, são só essas linguinhas verdes escuras. Tá? O resto é tudo sedimento, mesmo que seja sedimento vindo das rochas vulcânicas. Essa afinidade sedimentar tão importante desse greenstone, que se assemelha com um dos crátons lá do Canadá, por exemplo, fez com que a maioria das jazidas aqui estivesse hospedada em rochas sedimentares, naturalmente, em formação ferrífera bandada, em grandes pacotes de metaturbidito. Você sabe o que é metaturbidito? Não. Metaturbidito é uma rocha que se forma na beirada da turbidez do mar. E ela é feita de alternância de argila e areia. Argila e areia. Tá? No caso aqui, a maioria dos metaturbiditos mineralizados, eles têm argila carbonosa com areia. Ok? Essa é a sequência que é usada por vários outros autores. Tá? Só outros nomes de faciologia sedimentar e metavulcano sedimentar, que é muito legal também. Essa e que deu lugar a 7 associações de litofácies. Outra coisa que, vamos dizer, você pode dizer rapidamente sobre o Greenstone Belt Rio das Velhas, porque ele tem pouca exposição de substrato vulcânico, como atiítico, etc., nós não temos VMS. As jazidas do tipo VMS, sulfeto maciço vulcanogênio, elas exigem um substrato mais vulcânico. Tá? Esse tipo de jazido vai aparecer lá no Pitangui, no braço de Pitangui, que tem uma contribuição mais vulcânica. Aqui é muito sedimentar, então a gente fica mais com o orogênico mesmo. Bom, agora no Minas, né, como eu falei, a gente começa, então, com conglomerado, transiciona para quartzito, filitos, vem aí os itabiritos, que são as formações ferríferas, quando abre mesmo o mar. Né, tá? Você tem itabiritos de diferentes, vamos dizer, mineralogia, mais ricos em dolomita, ou anfibólio, ou quartzo. Eu aprendi com o meu colega professor Rosier, que a gente não chama isso de faces, porque já está tudo metamorfizado, a gente tem que ter cuidado. Muito legal. E por aí vai. E vai embora. Né? E aí a gente tem o Grupo Itacolomi, o Grupo Sabará e o Grupo Piracicaba chegando lá no topo. A idade transicional entre o Rio das Velhas e o Supergrupo Minas é na faixa de 2,5. Tá? 2,5. Há controvérsias, né, professor Altas, de alguns colegas. Deixa eu falar. Mas, enfim, ou seja, transicionou completamente, né, de um conjunto de rochas que era vulcânica, essencialmente, com formação ferrífera, com um pouquinho de clássica lá em cima, que é o tal do maquiné, para esse volume enorme de rocha clássica, essa abundância, espessura de crosta muito grande, etc., etc. As formações ferríferas arqueanas são diferentes também das paleoproterozoicas. Bom, como é que eu concentro minerais no planeta Terra? Aí agora é para os alunos que não fizeram geologia econômica. Os outros vão ter que ficar de saco cheio. Eu concentro minerais, tá? Independentemente deles serem de interesse econômico ou não, dessas 5 formas. Tá? Sendo que a mais eficiente é a primeira. Concentração por soluções quentes e aquosas que atravessam fraturas e poros nas rochas, são chamados os depósitos minerais hidrotermais ou hipogênicos. Esses fluidos chamados hidrotermais podem ser das mais diversas origens. Tá? Isso aqui são fotos lindas de fluido hidrotermal, né? Só que eles estão aparecendo aí na superfície. No caso aqui, a gente tem uma câmara magmática que provavelmente está no máximo a uns 2 quilômetros da superfície, está aquecendo água subterrânea. A água subterrânea ganha uma pressão muito grande, uma hora ela... História. Eu já fui lá naquele Yellow... Como é que é? Yellow o quê? Yellowstone. Nossa, é muito legal. E em volta desse negócio fica depositado esse monte de coisa, sílica, carbonato, metais, etc. E, obviamente, como consequência
de fluidos, a gente normalmente tem muito veio, tá? Como é o caso dessa foto aqui. Então, as soluções quentes, aquosas, elas têm um pouco de sal, movimentos por canais específicos da crosta, formam-se, movem, reagem de forma variável, etc. Essa apresentação fica aqui. Por favor, você, Davi, distribua para a tropa. Pode distribuir, não tem problema. E a ideia é essa daqui. Quer dizer, eu tenho um fluido que vai passar por uma massa de rocha que tem o metal, em algum lugar vai depositar e concentrar, né, o depósito que me interessa. Já tem muito tempo que a gente sabe que isso aqui, ó, todo mundo sabe o que é subducção e arco magmático, né? Então, a subducção, gente, estaria aqui nessa direção, ó, da direita para a esquerda, ok? Se eu tivesse uma subducção nessa direção, eu teria magmatismo associado a essa subducção. Em volta desse magmatismo, eu potencialmente posso formar uma série de jazidas auríferas, né? O autor chama isso do clã de ouro. Tá? Aqui pode ter um monte de tipo de jazida aurífera, umas formadas em condições mais fundas, outras mais rasas. Aí cada uma leva um nome, não vou falar disso agora. O nosso, que é o orogênico, ele fica lá embaixo, porque ele é metamórfico. Né? Lembra do elevador? Né? Xisto verde, grauofibolito, aquele negócio assim, ó, elevador. Tá? Então, é disso que nós vamos falar. Tá? Greenstone Belt. O que é Greenstone Belt? Greenstone Belt é apenas um conjunto metavulcano sedimentar, muito especial, que se formou principalmente no Arqueano e que contém umas rochas doidas, chamadas comatites, e que contém cerca de 35% de magnésio. Então, elas são muito pesadas, né? E elas construíram esse edifício junto com esse pessoal. Elas sempre ficam na base, porque na hora que fecha, né, essa sanfona e cria o cinturão metamórfico, quem é mais pesado fica embaixo, né? Quem é mais leve fica em cima, natural. Antigamente, quando... como é o nome do sul-africano, do Greenstone Belt? Esqueci o nome dele. O Anheuser, obrigada. Ele fez uma revisão recente sobre Greenstone Belt, coisa mais linda. Não é, já tem alguns anos, mas é linda. Quando o Anheuser definiu o Greenstone Belt, ele inicialmente achou que aquilo era uma estratigrafia. A gente sabe que isso não é uma estratigrafia, é uma tectonoestratigrafia, porque vem todo mundo empacotando, né, e criando o Greenstone. Durante a fase de criação do Greenstone, tem magmatismo antigo, tá, anterior, e tem magmatismo que adentra a faixa metavulcano sedimentar. Nos depósitos orogênicos, que estão exatamente nesse cinturão, tudo vai depender do nível de profundidade que a jazida formou. Se a jazida forma na parte do cinturão bem rasa, tá? Bem rasa, eu não vou ver granito. Quando começa a descer, vai ficando mais profundo, aí o Vitor fica todo feliz, porque aparecem os granitos do Vitor, para explicar certas coisas, graças a Deus. Né, Vitor? Bom, é só umas figurinhas bonitinhas, uns veios lindos, né? Orogênico quer dizer veio, tem veio sempre. Então, o orogênico formou ao longo de toda a história terrestre, tá? Ele forma os melhores orogênicos, quer dizer, eu falei que qualquer cinturão metamórfico vai ter ouro, mas que cinturões metamórficos são especialmente férteis para ouro em termos de valor econômico? São aqueles ligados à subducção. Tá? Quando eu tenho uma subdução com back-arc, ou seja, aquele arco, né? Aquele oceano pequeno, tá? E isso fecha, esses cinturões são especialmente férteis. Ih, 10 minutos, você vai me matar, eu vou falar aqui mais 50. Eles são especialmente férteis para isso. Que fluidos são esses? Esses fluidos são muito simples, tá? Porque são fluidos de desidratação. Eu estou desidratando rochas, tá? E a maioria das jazidas que são produtoras, elas se formam na condição metamórfica de face xisto verde, a maioria delas, tá? Nesse biscoitinho amarelo aqui. Então, agora eu sanfonei, fechei rochas sedimentares, vulcânicas e tal. O que eu vou liberar dessas rochas?
Essencialmente água, né? Essencialmente CO2, que vai estar nos carbonatos, CH4, se tiver matéria carbonosa, tá? E enxofre. Por quê? Lá no meio do mar, as minhas rochas sedimentares, tem pirita assim, genética, diagenética, etc. Então, quando eu fecho, esse enxofre sai. Tá? O ouro anda muito bem com enxofre, nessa faixa de temperatura, tá? Da xisto verde, que é o quê? 350 graus, 400 e pouco. Então, o ouro gruda no enxofre e vai andando. Tá? E os dois vão andando junto. Toda vez que esses dois, que estão colados como complexos, tá? Eles enxergam um ferro, uma rocha que tem ferro, pronto, cai. O ouro desce, forma um sulfeto e o ouro acabou. Morreu, e ele fica lá. Isso aqui são os orógenos, especialmente, tem um artigo lindo sobre isso, que saiu em 2005. Esse aqui é a figura do Foster, mas é reproduzida nesse artigo de 2005, mostrando os orógenos mais favoráveis, né, para os orogênicos. E eles, a base deles é isso. Eu tenho canalização, porque é a estrutura, né, tá, que os fluidos passam. Eu nem vou falar disso aqui, é só para mostrar que eu tenho jazidas em condições mais rasas, médias e mais altas. Hoje a gente sabe que as mais rasas, eu fui visitar o exemplo de mais rasa que existia episonal no mundo, que é o Wiluna, na Austrália. Quando nós chegamos lá, eu fui com o Stefan, que tinha orientado uma tese de doutorado lá, aí o gerente da mina falou assim, aqui, esquece, acabou o episonal há muito tempo. Nós agora estamos igual a qualquer jazida. Aconteceu isso na jazida de Lamego, lá no quadrilátero ferrífero. Os primeiros, talvez 200 metros, né, da mina subterrânea, parecia que você estava numa jazida epitermal, episonal, só dava brecha, uma confusão danada. No que começa a descer, a pressão litostática está mais apertada, fica com a cara de todo mundo igual, né? Outra coisa, os hiposonais, eu acabei de coorientar uma tese de mestrado no Amapá, de uma jazida hiposonal, que é Tucano, tá? Realmente parece que essa madame lá tinha um granitinho grudado nela. Por quê? A gente não conseguiu fazer isótopo e tudo, mas ela tem muita magnetita. Por exemplo, a magnetita tem vanádio, tem titânio, que são elementos traçadores de uma natureza mais magmática. Então, o hiposonal ainda é um mistério para a gente. Até porque, em condições muito profundas, os fluidos hidrotermais eles começam a competir para formar rocha fundida, migmatito. Então, começa uma seara meio complicada aí. Bom, são umas fotos da jazida Cuiabá. Vamos voltar aqui, só para mostrar a distribuição no tempo dos orogênios, como vocês veem, é vamos dizer, o tempo todo aí terrestre, a não ser esse buraco aqui, que os cientistas gostam de chamar do boring period, o período chato. Porque não teve fechamento orogenético que produzisse esse tipo de jazida. Aí ficou esse buracão lá. Tá? Aí vem só coisa da produção histórica e tal. Isso aí é Marquinho, que escreve essas coisas aí. Ele adora esse negócio. A gente foi fizemos lá no IBRAM, nós fizemos jogral. Eu falei 20 minutos, ele falou 10. Foi ótimo, foi muito legal. Muito engraçado. Bom, aqui tem uma lista, então, das jazidas principais. Tá? Eu já falei quais são que estão em, como que fala? Operando hoje, né? São poucas mesmo. Tá? E são esses os bololôs, digamos, tá? De jazidas. Né? Esse bololô, que fica aqui desse lado de cá, ele fica perto de uma cidade chamada Santa Bárbara. Tá? Esse bololô aqui que fica perto de Sabará, que é Cuiabá-Lamego, e esse bololô aqui que fica perto da cidade de Nova Lima, onde teve a maior produção. Pode esquecer de 5 minutos, Miriam. Não, quem quiser ir embora, vai embora. Pronto. Eu sou a última da manhã. Então. Está resolvido. Morro Velho, que produziu quase 500 toneladas de ouro sozinha. Tá? Ela fechou, ela estava com 2,5 km e ela ainda tem ouro lá embaixo. Eu cheguei a visitar e ela parecia uma mina dos 7 anões, porque a gente andava assim, né? Não tinha, como fala, tecnologia na época para abrir as minas. Alguém aqui já foi a uma mina subterrânea?
Então, minas subterrâneas hoje são aqueles corredores imensos, ocupados por caminhão. Pouquíssima gente anda, né? A Morro Velho não, você andava assim, né? Parecia 7 anos. Bom, vocês veem que tem muito mais coisinhas por aí, tá? Mas cuja expressão em termos de economicidade não é tão grande, né? Aqui, outra vez, um mapa mostrando as estruturas. Quer dizer, Cuiabá e Lamego ficam nessa feição. E aí, só para lembrar, né, essa orientação é arquiana, dominante, mas essa orientação aqui, ó, paralelo à Serra do Curral, que é a rocha do supergrupo Minas, plataformal, essa orientação é paleoproterozoica. Ou seja, tem jazidas arqueanas aqui que, durante o paleoproterozoico, passearam, né, e foram se localizar numa estruturação paleoproterozoica. E isso dá uma dor de cabeça na jazida danada para os geólogos. Então, aqui é só colocando, né, os 3 sistemas. Isso foi um trabalho do pessoal da CPRM, o sistema Juca Vieira, né, que tem uma opção de jazida aqui, o sistema São Vicente, que são essa grande estrutura que chama São Vicente, e o sistema Conceição, que fica lá para o lado de Santa Bárbara. Tá? Outra vez, mais um mapa bonitinho desse, sem grandes novidades. Então, vou falar só um pouquinho agora das jazidas, antes que ele puxe minha orelha. Cuiabá está aqui, Lamego está aqui, nesse corredor que deu a volta. Está vendo como é que ele dá a volta? A volta do paleoproterozoico. Primeira vez que ele ouviu o Alckmin a Cuiabá, ele foi entrando dizendo: ô, Lídia, essa mina tem que ser paleoproterozoica, não é possível, porque a orientação, né, fez isso assim. Tá. Aqui é muito legal, a mina Cuiabá, os corpos de minérios, eles têm de forma constante essa orientação. Em Lamego já tem uma orientação mais aberta. E isso aqui tem muito a ver, provavelmente, com a cacetada que eles levaram do brasiliano até. Tá? Mas isso é outra história. A rocha dominante em Cuiabá é uma formação ferrífera bandada, formada por siderita, que é carbonato de ferro. Tá? Essa siderita, vocês estão vendo que ela é escura, tá vendo? Porque ela está manchada de matéria carbonosa. Ok? E quartzo, claro. Isso aí é submetido, o fluido, eu disse a vocês, que era água, CO2, lembra aquela história? Isso é submetido logo a uma reação que é 2 carbono mais 2 H2O dá CO2 mais CH4, tá? Acho que faltou... Não, está certo. Está tudo equilibrado. Significando que essa formação ferrífera, ela bebe água, a parte água do fluido, rapidamente. Depois ela vai beber o CO2, depois o enxofre, para produzir, então, essa parte com pirita aurífera. Tá? Lamego, como eu disse, no início parecia uma explosão de tanta brecha, hoje ela já está mais parecida com Cuiabá. Ela não tem a economicidade, não tem o recurso de Cuiabá, porque em Lamego, diferentemente de Cuiabá, o sedimento químico tem pouco ferro. Ele é mais um metachert do que uma formação ferrífera. E aí, lembra da história do ouro e do enxofre? O ouro e o enxofre não encontram tanto ferro para formar tanto sulfeto. Tá? Em Cuiabá já encontra, né? Existem outros tipos de minério, que são os minérios associados às rochas vulcânicas, tanto ao andesito, tá? Que é o andesito da base, como também o metatoleito. Tá? As rochas vulcânicas também apresentam veios mineralizados. Isso aqui é só um trabalho de um aluno nosso, o Vitorino, que fez um trabalho mostrando a variação, né, da alteração do metandesito até o veio de quartzo. Peguei só um exemplo, porque é tanto exemplo. Esse aqui já é um depósito antigo, em Juca Vieira, tá? Que fica nessa posição de cá, e eram zonas de cisalhamento em metatoleito, aí já não é metandesito. E essa moça, né, que fez um trabalho comigo há muitos anos atrás, nossa, na década de 90, ela também fez o zonamento hidrotermal, mas é muito bonitinho, por isso que eu mostrei. Flora oriental da bacia. Tá. Isso aqui são fotos de Juca Vieira, os veios lindos, né, muito, muito bonitos mesmo, com muito sulfeto.
ora o depósito pode ter pirita, ora o depósito pode ser arsenopirita dominado. Depende da hospedeira. Se a hospedeira é mais sedimentar ou mais basáltica, normalmente é arsenopirita. Quando é formação ferrífera pura, como é Cuiabá, é pirita. Mas se a formação ferrífera bandada tiver muito pelito misturado, dá muito arsenopirita. Então, a influência da hospedeira sobre a mineralogia final dessas jazidas é muito grande. Bom, nessa região aqui de Santa Bárbara, que tem aquele domínio aqui, ó, tem um cinturão muito grande chamado Cinturão do Córrego do Sítio, é um lineamento, com vários corpos de minério. Tá? Isso está parado hoje, a Anglo Gold Ashanti operou isso durante muitos anos, mas com, vamos dizer, não estava dando um retorno tão bom, porque aqui é veio, não tem substituição, como a gente viu lá em Cuiabá, que tem a sulfitação nas bandas. Tá? Mas é muito bonito aqui. Aqui tem uma questão de dica e tal, mas não vai dar tempo de eu falar essas bobagens. Tá bom. Depois nós temos o depósito Pilar. Tá? Esse depósito Pilar também é em formação ferrífera bandada, mas essa formação ferrífera bandada ela é diferente da Cuiabá, como é diferente da Lamego. Então, tem um monte... Eu tive uma aluna de mestrado que fez um trabalho muito lindo sobre as várias formações ferríferas, né, do quadrilátero, para recompor a bacia Rio das Velhas. Ficou muito legal também. Isso aqui é um mapa antiquésimo da região do Pilar, não está mais hoje assim, né? Mas só mostrando as variações das rochas. Tem muita rocha vulcânica, tem, inclusive, rocha ultramáfica nesse depósito. Interessantemente, a posição desse depósito ele é mais para leste de todos os outros depósitos. Tá? O grau metamórfico dele é levemente mais alto. Então, ele tem estilpilomelana, por exemplo, coisa que a gente não vê hidrotermal, que a gente não vê nos outros depósitos. Então, é grau xisto verde, mas um pouquinho mais quentinho. Tá? Aqui tem umas fotos lindas, né? Muito bonito. O mineral minério é arsenopirita dominado. Bom, aí a gente vai para essa região de fora do miolo do quadrilátero, nessa posição aqui. Ó. Nessa posição tem uma jazida chamada Pari, tá? Que não está em operação, e o grau metamórfico lá é o mais alto de todos, é grau anfibolito. E por quê? Durante o Neoproterozoico, tá? Nós tivemos os empurrões que jogaram todo mundo contra o cráton do São Francisco. Então, essas rochas mais profundas, elas subiram, tá? E apareceram em grau metamórfico mais alto. Olha que coisa mais linda, anfibólios, biotitas. Bom, aqui são as idades, né? Tem um monte de idade, mas já publicado, rênio ósmio, urânio chumbo, em monazita, em não sei quem, tarará. Mas o importante é que nós temos uma idade, vamos dizer, que se repete, que é na faixa de 2,6, mais ou menos. Tem outras jazidas que já deram 2,7, ou seja, há um ciclo, né? Tá? E essa aqui deu 2,5, ou seja, eu tenho um fechamento orogenético de longo tempo. Tá? Uma outra coisa que a gente tem encontrado nesses trabalhos de urânio-chumbo, consistentemente, uma idade cambriana, também, um registro cambriano associado a essas jazidas. Teve uma moça que fez um trabalho sobre isso com a gente, mostrando, então, a distribuição. O quadrilátero está aqui, esse mapa é, né, super regional, tá? Pegando aqui o cinturão Ribeira, aqui a faixa Araçuaí, tá? E a gente tem cambriano para todo lado. Essa idade cambriana que normalmente a gente pega, ela está associada à família dos G5, dos granitos 5, que são família dos pegmatitos na faixa Araçuaí. Bom, eu estou fechando, tem 0 minutos. Isso aqui é um trabalho que mostra, no mundo todo, sob o ponto de vista de ouro arqueano, aonde o ouro mais se forma. Ó. A faixa de idade dele é essa daqui. E é essa a nossa idade. Então, a gente está bem, né? Então, em termos de ouro aqui, nós temos 2 eventos que foram determinados por colegas de Ouro Preto, da UFOP, eventos magmáticos. Um evento mais antigo é o evento Rio das Velhas 2,
nós temos mineralização associada a ele. Mas a maioria das jazidas está associada ao chamado evento Mamona, que é o evento final mesmo do fechamento do Rio das Velhas. E essa figurinha aqui que a gente juntou aí, o Orivaldo e eu, botando, então, todo mundo junto. Então, os eventos, né? O evento Rio das Velhas 2 e o Mamona, que agrega realmente o principal estágio de formação de mineralização de ouro. Bom, eu deixei isso aqui porque é um trabalho que a gente publicou nesse livro aí da Codemig, dá para baixar e tem bastante informação para vocês. E, como sempre, né, a gente termina essas palestras dizendo sempre uma coisa: nada disso, gente, seria possível sem meus alunos. E a eles eu sou eternamente grata. Eu já sou aposentada, mas vivo encontrando com eles. Oi, professora! Oi, professora! E a coisa melhor do mundo é ter aluno, né? Então, a vocês, aluno, uma homenagem especial, porque a geologia é uma ciência maravilhosa. Continuem aí. Agradeço também às empresas que sempre me ajudam. A Anglo Gold, tive um convênio com ela durante anos, ainda oriento gente lá. A Jaguar, vivo enchendo o saco do povo lá, do Armando. Né? E um monte de colega que, sem eles, a gente não faz essas coisas. Obrigada, gente. Obrigado, Lídia. Obrigado a todo mundo pela presença. Agora, a Lívia vai abrir a pausa para o almoço, para quem quiser comer, né? Alguém tem alguma pergunta? Show. Parabéns, Lídia. Ótimo. Perfeita apresentação, palestra. Eu tenho só uma dúvida. Ignorando o Pitangui, quais litologias, litotipos geralmente acontecem as mineralizações? Você falou em metamórfica e em metasedimentares, mas aí tem um predomínio lá no quadrilátero ferrífero? Na área central mesmo do quadrilátero, há um predomínio muito grande de formação ferrífera bandada. Existia um conjunto de rochas que, no passado, foi chamado de lapa seca. Tá? Essa lapa seca nada mais é do que um conjunto de produtos de alteração hidrotermal de uma rocha vulcanoclástica. Infelizmente, nós nunca conseguimos estudar muito bem isso, não, porque quando as pessoas se deram conta que isso não era uma unidade sedimentar, porque durante muitos anos alguns colegas acharam que essa lapa seca era uma unidade sedimentar, porque ela tem grandes espessuras de rocha carbonática, só que é uma zona de alteração carbonática. Tá? E o pessoal achava que isso era um pacote sedimentar. Então, quando finalmente as pessoas se deram conta que não era, a mina já tinha fechado. Eu até tentei fazer algum trabalho, mas é impossível. Os furos de sondagem, tudo jogado. Não, esquece. Acabou, passou, não tem mais como fazer. Tá? Então, esses dois conjuntos de rochas são muito importantes. E os metaturbiditos também são bem importantes. Nas jazidas com formação ferrífera bandada, tipo Cuiabá, que tem vulcânica, tá? As vulcânicas também formam corpos de minério em veios de quartzo. Existiu jazida no passado em rocha vulcânica, como era o caso de a Juca Vieira, mas elas nunca tiveram um grande recurso. Tá? Sempre recursos menores. E Pitangui... Aí o professor Atas pode responder, por favor. Não vai responder? Então, Vitor, fala. Na faixa Pitangui. Eles viram. Tem muita rocha vulcânica, como hospedeira, mas tem muita bife também. Tá? Agora, são bifes... Tem bifes e bifes. Tem muita bife diferente. Quanto mais a bife tiver, por exemplo, só magnetita e quartzo, por exemplo, pior vai ser a qualidade do depósito, porque não tem como beber água. A parte água do fluido vai para o footwall e para o hanging wall. Então, o ideal é uma formação ferrífera que tenha ou matéria carbonosa ou que tenha pelito no meio, porque ela aí acomoda todos os componentes do fluido. Tá? Então, eu falo isso para o Armando, ele fica danado da vida. Não fale isso na minha jazida. Mais alguma pergunta?
Então, fechamos.